Que é aquele tipo de vídeo que eu começo pedindo para você compartilhar, sabe por quê? Porque é um escândalo que desgasta muito esse governo, mas não vai passar no Jornal Nacional. O Jornal Nacional vai ignorar completamente, assim como o Fantástico de hoje vai ignorar, que o nome do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, apareceu numa investigação de corrupção no Ministério da Cultura. Aparentemente, o vice-presidente Geraldo Alckmin ajudou um ex-sócio do Lulinha a roubar dinheiro da população brasileira. Meus amigos, quando nós achamos que não tem como piorar a situação política no Brasil, aí vem e estoura uma bomba. Gente, acabou de estourar mais uma bomba dentro do Brasil. A Polícia Federal acaba de pegar ninguém menos que o vice de Lula, Geraldo Alckmin, e o próprio filho de Lula, em uma operação que está deixando muita gente desesperada nos bastidores do poder. E lembra daquela frase histórica do Alckmin? Lula quer voltar à cena do crime? Parece que ele voltou junto. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi eleito hoje o novo presidente do PSDB. Na convenção nacional do partido em Brasília, Alckmin atacou o ex-presidente Lula. O governador aproveitou o discurso para atacar Lula. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Pois é, a realidade está mostrando que eles não estavam brincando. Parece que o buraco é muito mais embaixo do que qualquer um de nós imaginava. O que eu vou mostrar nesse vídeo agora é de deixar qualquer brasileiro de boca aberta. Operação, movimentação suspeita, tudo vindo à tona ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, será que agora você entende por que tinham tanta pressa em tirar o Bolsonaro da presidência? Porque no meio dessa lama toda, era o único que não estava metido nesse esquema, e isso incomodava muita gente. E aí, se Bolsonaro voltar a ser inelegível ano que vem, você volta a 22? Comenta aqui embaixo e fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou revelar aqui é fortíssimo, chocante, é algo que a grande mídia jamais teria coragem de mostrar pra você. Meus queridos irmãos, mais um vídeo pra todos vocês. Se você tá chegando aqui agora neste canal, meu nome é Felipe Câncio, por favor, eu te peço, deixe o joinha pra esse vídeo, para o YouTube não enterrar, certo? Então, por favor, me ajuda com o teu joinha, compartilhando esse vídeo. E para você que não é inscrito, inscreva-se aqui. Quando chegarmos a 1 milhão, eu vou sortear um prêmio de R$5.000 para um de vocês. Então, para participar, basta ser inscrito no canal. E também eu vou sortear lá pelo Instagram, @FelipeCâncioOficial. Me siga lá no Instagram também, para você ficar por dentro do dia do sorteio. Se prepara, porque a verdade vai explodir agora na sua frente. Esse aqui é aquele tipo de vídeo que eu começo pedindo para você compartilhar, sabe por quê? Porque é um escândalo que desgasta muito esse governo, mas não vai passar no Jornal Nacional. O Jornal Nacional vai ignorar completamente, assim como o Fantástico de hoje vai ignorar, que o nome do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, apareceu numa investigação de corrupção no Ministério da Cultura. Aparentemente, o vice-presidente Geraldo Alckmin ajudou um ex-sócio do Lulinha a roubar dinheiro da população brasileira, mas é normal. Vamos lá, eu vou te explicar o que aconteceu. Essa semana a gente teve uma busca e apreensão na casa da nora do Lula. Não é ex-nora, tanto é que o filho do Lula estava lá, dormindo com ela. Então a Polícia Federal bate na porta para fazer uma investigação de desvio de verba do Ministério da Educação, superfaturamento, contrato fraudado e tal. E quem abre a porta é o filho do Lula, que ele foi candidato a vereador e perdeu. E que inclusive já não é a primeira vez que ele recebe a Polícia Federal na casa dele. Na primeira vez, inclusive, foi por questão de drogas. E aí se descobre que essa nora do Lula usava chamava tráfico de influência, usava o fato de conhecer o Lula e fazer parte da família para convencer autoridades dentro do governo a facilitar o esquema de roubo para essas empresas que pagavam para ela. Bom, a investigação não acaba aí. Também teve busca e apreensão na casa de um cara chamado Khalil Bittar. Khalil Bittar é um ex-sócio do Lulinha. Lembra daqueles esquemas da Oi, que a Polícia Federal pediu a prisão do Lulinha, filho do Lula, e desse cara, por causa da contratos fraudados, né, na Oi e na Game Corp, que foi uma empresa que o Lulinha saiu do zoológico para abrir e de repente fez um contrato de 85 milhões com o governo. Pois é. Nessa operação que teve, que a PF estava lá, né, mira corrupção no Ministério do PT, esbarra em ex-sócio de Lulinha e ex-nora de Lula. Ministério do PT da Educação, que é o Camilo Santana, que é o que o Lula fala que é um presidenciável. Só que a situação não para aí. A situação escala de uma maneira que vocês não têm noção. Tem que achar aqui, eu vou mostrar para vocês, cara, que se fosse
com o presidente Bolsonaro, isso daqui. Cadê, cara? Onde é que eu coloquei? Ah, tá aqui, ó. Vamos ver essa matéria. Uma investigação da Polícia Federal contra um esquema de desvio de verbas da educação em municípios do interior do estado de São Paulo mostra que Calil Bittar usou uma viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin à China para promover a sua influência no governo federal. Bittar é ex-sócio do filho do presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha. Ele foi alvo da Polícia Federal por suposta participação nesse esquema de desvio de verbas na educação. Bittar é acusado de receber R$210 mil em Ah lá, é um olho no dinheiro e um olho no PT. Mesadas do empresário André Mariano para defender interesses privados em órgãos públicos. Segundo a PF, Mariano coordenava um esquema de pagamento. Há quanto tempo a gente não viu uma foto desse jeito, né? Da Polícia Federal. As fotos que a gente vê normalmente é de pessoas que falaram alguma coisa que eles não gostaram nas redes sociais. De propina a servidores públicos e lobistas que ajudavam a vencer licitações em 4 cidades do interior de São Paulo. Esse esquema contava com um núcleo de influência do qual Calil Bittar participava. Preste atenção. O núcleo de influência que está aqui, a nora do Lula, o ex-sócio do Lulinha, influenciava o governo liberal, que liberava os repasses das prefeituras para empresas, para fechar o contrato das empresas. Preste atenção, transformava em repasses em dinheiro vivo. Olha o esquema envolvendo o governo Lula. E cuja função era captar verbas com o governo federal para viabilizar a abertura de editais e pregões. Na decisão judicial que autorizou a operação da PF, a juíza Raquel Coelho Dal Rio Silveira aponta que Bittar aparece em fotos da comitiva brasileira durante uma viagem do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O cara aparece em fotos com o Alckmin. O Alckmin levou o cara para a China. O cara que recebeu a Polícia Federal por estar ajudando a corrupção, ajudando o governo a liberar dinheiro para empresas corruptas. Mas tudo normal. A Pequim, capital da China. As imagens teriam sido enviadas pelo empresário para sustentar o seu acesso a autoridades. Ao Metrópolis, a assessoria do vice-presidente disse que a viagem foi realizada sem a presença de nenhum empresário na sua comitiva e que aqueles que estiveram presentes na visita não foram convidados pessoalmente por Geraldo Alckmin. Calil começou a trabalhar com Mariano em 2021 e foi peça-chave para a ampliação do esquema após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Só um detalhe. Você sabia que esse cara, que é o ex-sócio do Lulinha, ele tem um contador dele, que é o mesmo contador que lava dinheiro do PCC e que também é o contador do Lulinha. Inclusive o escritório desse contador é o mesmo escritório o endereço é o mesmo do Lulinha. Cara, é tanta coisa. Como, meu Deus, que a gente chegou nesse buraco? Que desânimo. Esse cara, a Polícia Federal pediu a prisão dele e do filho do Lula por corrupção. Mas, obviamente, o Lula mexe seus pauzinhos, fala com seus amigos no STF, tudo é arquivado, tudo é colocado debaixo dos tapetes como se nunca tivesse acontecido. Lulinha, que saiu do zoológico catando cocô de elefante e de repente se transforma no empresário mais bem sucedido do Brasil. A empresa fecha um contrato de 85 milhões com o governo, a Game Corp, que esse dia sumiu, e mais outros contratos absurdos que ele fechou também. E os filhos do Lula, a imprensa não fala. Os filhos do Bolsonaro, quando defendem o pai, sem roubo, tá só de defender o pai, vai a Polícia Federal na casa deles, busca apreensão, bloqueio de contas, vida destruída. Engraçado, né? Hoje, se o Brasil fosse um país sério, a imprensa do Brasil fosse uma imprensa séria, hoje o Fantástico deveria se dedicar a esse escândalo de corrupção do Ministério da Educação que envolve a família do Lula, do presidente da República, assim como sócios dos filhos do Lula. Mas não, eu aposto com você, não vai ter 10 segundos sequer sobre isso no Fantástico hoje. Então, o lobista e empresário Calil Bittar teria usado uma viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin à China para promover sua influência no governo federal. A viagem é mencionada pela Polícia Federal na representação da Operação Coffee Break, que investiga um suposto esquema de desvio de verbas da educação. Até julho de 2023, Bittar foi sócio do filho do presidente Lula, o Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha.
Na quarta-feira da semana passada, ele foi alvo da Polícia Federal por supostamente praticar tráfico de influência em favor do empresário André Gonçalves Mariano, que está no centro das investigações da Coffee Break. No relatório, a Polícia Federal diz que Bittar recebeu R$210 mil em mesadas de André Mariano para defender interesses privados em órgãos públicos. Bittar nega irregularidades nos pagamentos. Segundo a Polícia Federal, Mariano coordenava um esquema de pagamento de propina a servidores públicos e lobistas que o ajudavam a vencer licitações em 4 municípios paulistas. Esse esquema contava com um núcleo de influência na qual Bittar participava e cuja função era captar verbas com o governo federal para viabilizar a abertura de editais e pregões. Na decisão judicial que autorizou a operação da Polícia Federal, a juíza Raquel Coelho Dalrio Silveira aponta que Bittar aparece em fotos da comitiva brasileira durante a viagem do vice-presidente da República à China. As imagens teriam sido enviadas pelo empresário para sustentar o seu acesso a autoridades federais. Calil teria enviado fotos da China em 8 de junho de 2024, tendo sido verificado que no mesmo período o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, acompanhado de comitiva brasileira, esteve em Pequim, retornando ao Brasil justamente no dia 8 de junho de 2024, que através de pesquisa em redes sociais abertas no perfil da Apex Brasil, foi possível visualizar a figura de Calil Bittar integrando a comitiva brasileira na China. Isso é o que diz um trecho da decisão judicial que autorizou a Operação Coffee Break. A assessoria do vice-presidente disse que a viagem foi realizada sem nenhum empresário em sua comitiva e que empresários brasileiros que estiveram na visita não foram convidados pessoalmente. A defesa de Calil Bittar diz em nota que ele não fez parte da comitiva oficial do governo na China e apesar de confirmar que ele esteve no país no período, o empresário também nega ter encontrado com o vice-presidente da República. Ô Barros, sabia que eu não tinha essa informação que o Alckmin é meio aquele cara do turbante, sabe aquele meio o futuro, como é que é? Cartomante. Estou vendo aqui, não tem lá Cigana Catita. Catita, né? Cigano Geraldito, Alquimito, como é que pode? Esse coraçãozinho. Pô, o Alckmin não sabia que ele tinha essa característica de prever o futuro, Barros. Com aquela cabecinha dele, pensante, né, naquele manipular daquela bola de cristal. Eu não sabia que ele tinha essa manha, cara. E eu também não sabia que ele poderia ajudar pessoas a realizarem os seus sonhos. Como, por exemplo, essa turminha voltar à cena do crime. Olha que coisa linda. Poxa, como esse Alckmin tem um coração de... Meu Deus, que menino bom. Primeiro eu quero destacar nessa função de quem enxerga o futuro, bola de cristal. Lembra lá na campanha de 2018, que hoje é vice-presidente do Brasil... E deu um azar lascado, porque em 2018 chegou um tal de Jair Messias Bolsonaro, um deputado do baixo clero, deputado ali, nanico, falava sozinho no plenário, ninguém ouvia aquele tal de Bolsonaro. Pô, mas não é que esse cara foi eleito, atrapalhou os planos do Geraldinho? Ó, Geraldinho, mas daquela campanha de 2018... Esse Geraldinho contou pra gente assim: eles querem voltar à cena do crime. Lembra daquela cena? Aquela fala é emblemática. Mas eu não imaginei que o nosso querido Geraldo Alckmin tivesse a possibilidade, primeiro, de ler o futuro. Porque sim, voltaram à cena do crime e todo mundo já entendeu. Mas eu jamais imaginei que ele seria tipo uma agência de viagens. Faria o papel de agência de viagens. Venha para a agência Alckmin Tour. Nós vamos levar você de volta à cena do crime. Porque o cara tá negando tudo, mas o cara esteve lá no período. Como é que o filho do Lula vai negar que estava na casa da ex-mulher? Já viu isso? 6 da manhã, o cara na casa da ex-mulher, o filho do Lula. O ex-sogro e a ex-sogra estavam lá. E ele foi pego na casa da ex-mulher às 6 da manhã. Acho que não avisaram, né, o filho do Lula. E aí a nora do Lula foi lá, visitada pela Polícia Federal,
e o filho do Lula no lugar. Na casa, tal, ali. Veja, é a mesma operação. É a operação Coffee Break. O filho do Lula teve que dar um break no coffee, né? Pois é, azedaram o leitinho dele ali. Mas, esse outro, que foi a China, que estão dizendo, não esteve comigo, não esteve na delegação, mas ele esteve na China no mesmo período. É isso. Amigo, como a gente foi tonto, né? Como nós fomos bobo, né? Porque em algum momento você achou que o Aécio era melhor que a Dilma. Achou ou não achou? Em algum momento da sua história, você achou que Aécio era melhor que a Dilma. E de repente você percebeu que é tudo farinha do mesmo saco. É porcaria do mesmo tamanho. Se trocar pela lata, perde a lata. Perde a lata. Não é? Então, veja, esse Alckmin, hoje vice-presidente, ministro na gestão do Lula, no eterno aquecimento, esse tal de Alckmin, diz ele que não estava na delegação. A Polícia Federal disse que o cara estava na China no mesmo período. Ou seja, é mais do mesmo, de quem em algum momento tentou te enganar. 2006, Alckmin foi candidato à presidência da República. 2018 também. O homem que dizia que o PT, a turma do PT, queria voltar à cena do crime, né, profetizou. A turma voltou em 23 e ele agora deve ter, né, trabalhando aí com uma agência de viagens, leva a turminha para a cena do crime. Quanto a gente foi enganado, hein? E lembrando, um aplauso também à Rede Globo de televisão, que nos ajudou a acreditar que no Brasil era isso mesmo. Era Fernando Henrique Cardoso contra Lula. Como a gente foi enganado, meu Deus. Bom, no momento desse, a gente estaria mais preocupado com a escalação da seleção brasileira para a Copa do ano que vem, do que preocupado com a eleição do ano que vem. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Ainda bem que disso a gente já se libertou. Exceto que tem uma parcela da população que ainda acredita na Globo, ainda ouve a Globo, ainda só tem a Globo. Mas um dia a gente chega lá. Um dia a gente vai se libertar. Entretanto, Alckmin, né, que fique aqui registrado, é um guru, é um cara que vê o futuro com uma facilidade incrível, hein? Acertou em cheio. E aí abriu uma agência de viagem, pelo jeito se deu bem. Se deu bem. Agora, o desdobramento, ou o que virá dessa operação Coffee Break, eu ainda não sei. Mas a nora do Lula está no meio. O filho do Lula na casa da ex-mulher no dia da operação. Por um outro lado, um cara que viaja com uma comitiva. Alguma novidade que tem sujeira por aí não é pouca? A gente está falando de PT, né, amigo? E quando a gente fala de PT, roubalheira, PT, corrupção, PT, desvio, PT, é isso aí. É mais do mesmo. Faz 3 meses que o ministro Moraes foi sancionado pela Magnitsky. Boa parte da imprensa, sobretudo na semana passada, saiu a campo para dizer que foi um fiasco a aplicação da Magnitsky a ele, que ele não sentiu nada. E aí, foi um fracasso ou não foi? Vamos fazer um balanço aqui no canal agora desses 3 meses de aplicação da Magnitsky ao Moraes. Eu sou André Marcília, advogado, professor. Boa parte da imprensa, como eu mencionei, utilizou essa data comemorativa de 3 meses de aplicação da Magnitsky ao Moraes para dizer que ele não sentiu absolutamente nada. Chegou a Veja a dizer nessa semana que ele até gostou, que ele se fortaleceu nesse período. Bom, será que o Moraes gostou de ser sancionado pela Magnitsky? É um exagero e tanto, não é? E o argumento desses veículos de comunicação é o seguinte: eles dizem que o Moraes não sentiu porque ele julgou o Talhaferro tal como ele julgaria se não fosse sancionado, que ele julgou o Bolsonaro, o Jair, tal como ele julgaria se não fosse sancionado, e que ele julgou o Eduardo Bolsonaro tal como ele julgaria se não fosse sancionado. Primeiro que a gente não sabe porque, enfim, se ele não fosse sancionado, nós não temos bola de cristal para saber como ele faria. Mas ele manter a sua visão sobre os fatos, ele não mudar o comportamento, não é um bom parâmetro. Não é um bom parâmetro para dizer que ele não sentiu. Veja, vamos usar um exemplo prático aqui.
Se você, sei lá, morre alguém da sua família, você não vai trabalhar, você não toca a tua vida para frente igual você tocava antes? Isso quer dizer que você não gosta da pessoa? Isso quer dizer que você não sentiu? Ou quando você termina um relacionamento, porque você segue a sua vida igual, quer dizer que você não gostava da pessoa? Não é isso. Óbvio que esse não é um bom argumento. O ministro Moraes, se por acaso ele mudasse o seu comportamento, se ele antes estivesse agindo de um jeito e passasse a agir de outro agora, ele estaria assumindo para todo mundo que antes ele estava errado, que antes ele não estava agindo como juiz, que antes ele não era um juiz, mas um político. E isso ele não faria, ele não poderia fazer isso porque seria um batom na cueca e tanto. Então, esse não é um parâmetro correto. E as pessoas sentirem algo não é apenas na demonstração exterior que a gente percebe. Os bastidores dão conta de um perrengue danado, porque ele passa no clube que ele frequenta, ele espanta a rodinha, ninguém quer ficar perto. Há inclusive relatos de que há pessoas que o auxiliam, enfim, até financeiramente. A gente não sabe exatamente se tudo isso é verdadeiro ou não, mas esses relatos de bastidores ocorrem e mostram que, óbvio, que ele sente. A mulher dele tem o seu escritório com o site caindo a toda hora, os filhos não podem viajar, como é que alguém não vai sentir isso? Então, isso não é verdade. Mas o ponto-chave é que a aplicação da Magnitsky, ela não se faz relevante porque a pessoa sentiu ou não sentiu, porque a pessoa vai mudar ou não seu comportamento. A chave aqui da gente perceber a relevância da Magnitsky é a visibilidade internacional que o ministro e que o STF, que os abusos e excessos desses dois, do ministro e do STF, ganham no exterior. No momento em que todo mundo lá fora fala do STF e do Moraes, da censura no Brasil, no momento em que o ministro passa a integrar uma lista com a escória da humanidade de violadores de direitos humanos, nesse momento os olhos do mundo se voltam para nós. E se os olhos do mundo estão voltados para nós, por óbvio que isso é relevante, por óbvio que isso cria uma pressão política, comercial, econômica e jurídica sobre o Brasil, sobre o governo brasileiro, sobre os governantes brasileiros, e isso tem uma função que a gente pode não sentir agora, de imediato, mas que aos poucos sim a gente vai sentir. Então, a gente precisa entender o que é a Magnitsky, precisa entender o efeito internacional da Magnitsky para a gente concluir o que, se houve ou não relevância nesses últimos 3 meses. Não dá apenas para olhar para as atitudes do Moraes e dizer ele sentiu ou ele não sentiu, ou foi ou não foi importante. A mira não está no Moraes para a gente saber que a Magnitsky foi importante. A mira está na visibilidade que o Moraes e o STF ganharam internacionalmente como um case de censura internacional. Isso é que vai gerar uma pressão e que vai nos ajudar no médio e longo prazo para que nós saiamos desse buraco no qual o STF e o ministro Moraes nos... Então, gente, depois de tudo isso que eu te mostrei, dessas revelações que estão deixando o Brasil em choque, fica uma pergunta no ar. Se Bolsonaro voltar, você vota nele? Comenta aqui embaixo 22. Eu quero ver quem realmente está enxergando o que está acontecendo dentro desse país. Porque, meus amigos, enquanto uns aí estão sendo pegos pela Polícia Federal, investigados, cercados, desesperados, a verdade está cada vez mais clara. Quem era tratado como vilão, talvez fosse o único limpo nessa história toda. E claro, né, gente, antes de sair, faz o seguinte: se inscreva no canal, isso ajuda demais. Deixa o joinha, porque o YouTube tenta enterrar vídeos como esse. Então compartilha pelo menos com 3 pessoas para que mais gente veja a verdade que a mídia esconde. A grande mídia jamais vai mostrar o que está acontecendo realmente nos bastidores aqui dentro do Brasil. Então compartilha esse vídeo e taca o like para ele. Obrigado por você nos assistir aqui. A luta pela verdade continua e você faz parte disso, né, gente? Deus abençoe você e a tua casa, a tua família, teus amigos, teus parentes. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!